Olá, boa tarde, bom início de semana, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal na Língua de Terra. O momento agora é para no Palácio do Governo, para a habitual conferência de imprensa de toda segunda-feira para a atualização de dados de Covid no país e é para que nos está bem ao encontro de jornalista Deolinda Freire. Bom dia, Deolinda. Boa tarde, Deolinda. Boa tarde. Que sabe se Deolinda já está pronto. Boa tarde. Assim também que nos assiste neste momento, às segundas, a esta hora, às 17, somos com alguns minutos de atraso, entramos em direto aqui do Palácio do Governo para o balanço das últimas semanas na situação epidemiológica da Covid-19 aqui em Cabo Verde. Esta semana já se sabe da descoberta de uma nova variante, a Omicron, criar conclusões a nível internacional, mas também certamente dar informação sobre esta questão, como é que Cabo Verde está a esta nova variante. Jorge Galo, que já se encontra cá connosco para nos trazer em jeito de balanço estas duas semanas a situação atual das epidemias. O país irá tomar quanto então a nova variante, a Omicron da Covid-19. A palavra do Dr. Jorge Barreto nesta conferência. Muito boa tarde a todos. Vamos então fazer a apresentação das informações trabalhadas sobre a Covid-19 em Cabo Verde. Vamos começar, como tem sido o hábito nas últimas semanas, pela questão da campanha de vacinação contra a Covid-19. Ainda por cima, por causa da informação recente que tivemos sobre a identificação de mais uma variante de SARS-CoV-2, a Omicron, como tem sido veiculado nas notícias, e daí a importância de continuarmos a fazer ênfase na questão da vacinação contra a Covid-19. Até este momento, nós já utilizamos 557.304 doses das 715.150 doses de vacinas contra a Covid-19 que recebemos, o que corresponde a 77,9%, ou seja, quase 78% das doses já foram utilizadas. A nossa taxa de cobertura vacinal para a primeira dose a nível nacional está em 82,8%, é um bom resultado, mas nós, como já sabemos, pretendemos que pelo menos 85% das pessoas elegíveis, que neste momento ainda são os adultos, e aonde nós verificamos, e são nessas pessoas que nós verificamos as consequências mais graves da Covid, com mais frequência. Portanto, é importantíssimo as pessoas procurarem um posto de vacinação, aquelas que ainda não foram vacinadas, que ainda não tiveram oportunidade para receberem as suas doses de vacina contra a Covid, para procurarem o mais rapidamente possível um posto para o fazer. Como eu já disse, nós estamos neste momento com a informação de uma nova variante identificada, com várias mutações, que é motivo de preocupação, por isso é que é considerada uma variante de preocupação, por causa das mutações, da possibilidade de haver uma maior propagação por causa dessas características e pela possibilidade de poder escapar-se aos mecanismos de prevenção e proteção que já conhecemos. Ainda não há evidência suficiente para dizer se essa variante, qual vai ser o impacto desta variante. O que nós sabemos ainda são informações teóricas, porque foi identificada muito recentemente. Ainda não houve tempo de ver quais são ou qual é o impacto da circulação desta variante, desta nova variante, para sabermos que medidas adicionais é que podem ser tomadas. De qualquer forma, o que já se sabe é que as vacinas continuam a proteger as pessoas e possivelmente as vacinas deixam
memória imunológica, mesmo que há um decréscimo da memória imunológica, ou seja, um decréscimo em relação aos anticorpos que são formados, ainda podemos ter também o caso de células que ficam com a lembrança do contacto com esse vírus ou com as vacinas e que podem ajudar caso as pessoas tenham contacto com novas variantes. Mas isso tudo ainda está em estudo. De qualquer forma, havendo possibilidade de tomar a vacina, é recomendável que as pessoas sejam vacinadas, sobretudo as pessoas que têm idade igual ou superior a 60 anos e as pessoas que têm algum problema crónico de saúde e que por esse motivo têm um sistema de defesa um pouco mais debilitado ou que responda de uma forma menos eficaz às infecções. Como eu disse, a taxa de cobertura vacinal para a primeira dose a nível nacional está em 82,8%. Nós continuamos a ter ainda 4 concelhos que não alcançaram 70% da taxa de cobertura da primeira dose, pelo menos com a população que ainda estamos a tomar em consideração, que é a Picos, que tem 63,4%, Santa Catarina de Santiago também tem 63,4% e Tarrafal de Santiago tem 59,2%. O caso da Boa Vista já explicamos aqui por diversas vezes, tem uma taxa ainda de cerca de 56%, mas provavelmente deve ser diferente, deve ter uma taxa maior, porque a população que era esperada encontrarmos na Boa Vista, provavelmente neste momento já não está toda nessa ilha. Por isso, precisaremos dos dados novos da população do censo para podermos atualizar os indicadores, como temos dito. Temos 18 concelhos que já ultrapassaram 70% de uma dose aplicada, o que é muito bom. A média de primeiras doses aplicadas por dia nos últimos dias tem sido de 280 em média, o que quer dizer que se mantivermos essa média de primeiras doses aplicadas por dia, muito provavelmente ainda nas vésperas do Natal já teremos atingido 85% da população adulta com uma primeira dose das vacinas contra a Covid aplicadas. Agora, claro que já sabemos que isso depende da adesão das pessoas à vacinação e se quisermos realmente alcançar essas metas, o que significa que estaremos mais protegidos, isso vai depender muito das pessoas, porque as vacinas estão disponíveis, nós temos os postos de vacinação também disponíveis e é só as pessoas dirigirem-se ou fazerem contacto com as delegacias de saúde ou com os centros de saúde, manifestar o seu interesse em ser vacinado e assim o será. Em termos da taxa de vacinação completa, nós continuamos a ter 10 concelhos que já ultrapassaram 70% da população adulta com a vacinação completa. O Concelho de Paúl, como eu já tinha dito na semana passada, é o primeiro concelho que tem 100% da população adulta estimada completamente vacinada, que é um grande resultado. E, como já sabemos, a vacinação completa depende da primeira dose para podermos aplicar a segunda dose. E há o intervalo recomendável para fazer o esquema recomendado de vacinação contra a Covid-19. Por isso é que nós estamos a pedir para as pessoas que ainda não foram vacinadas para procurarem os postos de vacinação, para tomarem a primeira dose, para que possamos fazer a segunda dose, de forma a ficarem muito mais protegidas contra a Covid-19. A nível nacional, a taxa de cobertura vacinal completa, ou seja, de vacinação completa contra a Covid-19, está em 67,6%. Ou seja, nós já temos um bom resultado também.
mas precisamos alcançar pelo menos 70% o mais rapidamente possível, porque assim teremos muito mais pessoas protegidas contra a Covid-19, sobretudo com a circulação de novas variantes, como estamos a verificar neste momento. Ainda temos mais cerca de 8.700 pessoas para serem vacinadas com as segundas doses, para que possamos alcançar 70% da população adulta com a vacinação completa. Em termos das primeiras doses, falta ainda cerca de 8.000 pessoas também, para que possamos alcançar a meta de 85%. Bom, em termos agora dos dados das últimas 24 horas, passando então para a vigilância epidemiológica e a detecção de casos, nós recebemos os resultados de um total de 344 amostras que foram analisadas nas últimas 24 horas, que nos permitiu identificar mais 5 casos novos de SARS-CoV-2 em Cabo Verde. 4 no Concelho da Praia e 1 no Concelho do Sal. A taxa de positividade é de 1,5%, com esses 5 casos novos identificados nas últimas 24 horas. Em termos de casos suspeitos, tivemos a notificação de um total de 12, 1 no Concelho da Praia, 1 em Santa Catarina de Santiago, 9 no Concelho de São Miguel, 1 no Concelho de Santa Cruz, fazendo então o total de 12 casos suspeitos. Em termos de altas, nós tivemos mais 3 pessoas que tiveram alta, 2 na Praia, 1 em Santa Catarina de Santiago, e assim nós passamos a ter um total acumulado de 37.949 pessoas que já tiveram alta, o que nos dá 98,9% de pessoas nesta situação. Em termos de casos ativos, neste momento nós temos 44, o que corresponde a 0,1% do total de casos de SARS-CoV-2 já identificados em Cabo Verde. Neste momento, o total acumulado de casos de Covid em Cabo Verde, já identificados, é de 38.363. 73% eram de pessoas que não apresentavam sintomas ou então sintomas muito leves. Já temos já mais de um mês que não verificamos óbitos por causa da Covid-19. Penso que já vão por aí 40 dias, se calhar até um pouco mais. O total acumulado de óbitos devido à Covid-19 está em 349, já, como eu disse, há mais de um mês, o que nos dá uma taxa de letalidade de 0,91%. A taxa de letalidade não tem variado muito porque o número de casos também, de casos novos, não tem sido suficiente para alterar, para diminuir, digamos assim, essa taxa de letalidade. Mas o nosso desejo é que continuemos sem óbitos, para que a taxa de letalidade realmente possa diminuir e realmente termos cada vez mais melhores resultados em relação a esta luta. Em termos de doentes internados, hoje nós temos 3 pessoas internadas, uma pessoa no Hospital Regional de Santa Rita Vieira, que é uma pessoa idosa de 95 anos, que não está vacinada, infelizmente, e esteve um pouco pior, parece que agora está um bocadinho melhor, mas ainda requer alguma atenção. No Hospital Batista de Sousa também estão 2 pessoas internadas, uma delas é uma pessoa idosa que não está vacinada e encontra-se numa situação que requer cuidados mais especiais. A outra pessoa é uma pessoa de 38 anos, já está vacinada, mas encontra-se estável. Por isso, nós conseguimos ver, através dos dados e das informações, a diferença clara entre quem está vacinado e quem não está vacinado, não é? Portanto, mais um motivo para quem ainda não
está vacinado para procurar os postos de vacinação para ser vacinado. Em termos do balanço dos últimos 14 dias, o que podemos dizer é que de 15 a 28 de novembro foi analisado um total de 4.863 amostras, uma média de 347 amostras por dia, permitiu identificar 70 casos novos nesse período, uma média de 5 casos novos por dia, o que nos dá uma taxa de positividade de 1,4%. Nos 14 dias anteriores, foi analisado um total de 5.595 amostras, dá uma média de 400 amostras analisadas por dia, um total de 80 casos novos identificados nesse mesmo período, uma média de 6 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 1,5%. Nós não temos muita variação, mas, como podem verificar, a taxa de positividade está abaixo de 4%, que é o desejável. Em termos de taxa de incidência acumulada, nós temos 18 concelhos que têm uma taxa de incidência acumulada inferior a 25 por 100 mil habitantes, que é o desejável. É Praia, que tem 13, São Vicente, que tem 8, Tarrafal, que tem 11, Santa Cruz, que tem 8, Sal, que tem 21, Santa Catarina de Santiago tem 6, Ribeira Grande de Santo Antão tem 7, São Salvador do Mundo tem 23, São Filipe tem 5. Depois nós temos Boa Vista, São Domingos, Paúl, Ribeira Grande de Santiago, São Miguel, São Lourenço dos Órgãos, Mosteiros, Santa Catarina do Fogo e Brava, que tem 0. Ou seja, não tiveram casos identificados, apesar da procura de casos. Nós temos ainda 4 concelhos que têm uma taxa de incidência entre 25 e 100, que é Porto Novo, com 48, Ribeira Brava de São Nicolau, que tem 59, Tarrafal de São Nicolau, que tem 77, e Maio, que tem 52. Neste momento, como na semana passada, não temos concelhos com taxa de incidência acumulada superior a 150 por 100 mil habitantes. Como podem verificar, esses dados em relação à taxa de incidência acumulada por concelho são bastante animadores. A nível nacional, a taxa de incidência acumulada está em 12 por 100 mil habitantes. Nos 14 dias anteriores estava em 14 por 100 mil habitantes. Neste momento, o RT, ou seja, a taxa de transmissibilidade a nível nacional é de 0,95. Isso significa que, pela 4ª semana consecutiva, Cabo Verde ainda verifica os indicadores, ou pelo menos os principais indicadores de seguimento da situação, abaixo daquilo que é considerado o desejável. Uma taxa de positividade inferior a 4%, uma taxa de incidência acumulada inferior a 25 por 100 mil habitantes e uma taxa de transmissibilidade inferior a 1. Para além disso, a taxa de ocupação hospitalar também é muito baixa, que é de 3%. Isso significa que a situação, por enquanto, encontra-se controlada. Mas isso não significa que a Covid-19 já acabou em Cabo Verde. Não é? Não acabou nem em Cabo Verde, nem no mundo. Tanto é assim que ainda nós temos aqui, de tempos em tempos, notícias de surgimento de novas variantes e que acaba por nos relembrar que a pandemia ainda não terminou e que devemos ainda manter o cuidado em obedecer às medidas de prevenção que já conhecemos todos, que é a utilização adequada das máscaras, a lavagem ou a higienização adequada das mãos e evitar situações de aglomeração de pessoas desnecessariamente. Nós sabemos que as pessoas estão muito desejosas de frequentarem confraternizações, mas é preciso ter ainda muita cautela, cumprir as medidas e uma das atitudes
prioritárias que as pessoas devem ter nesse momento é quem ainda não está vacinado, procurar forma de ser vacinado o mais urgente possível. Isso porque nós não sabemos quando é que poderá surgir novas variantes, como esta que surgiu agora, e que poderão descontrolar a situação que nós temos neste momento, que é uma situação bastante favorável. Vamos continuar vigilantes, pedindo a colaboração das pessoas para que possamos continuar assim e tentar ver se conseguimos passar um Natal e um fim do ano tranquilos com as nossas famílias. Agradeço pela vossa atenção e ficamos por aqui. Então, o balanço feito aqui pelo Diretor Nacional de Saúde, Jorge Mel Barreto, a propósito das últimas 2 semanas, a evolução desta crise pandémica aqui em Cabo Verde, situação estável, muito estável. Os principais indicadores da evolução desta pandemia estão abaixo daquilo que se queria, até muito abaixo. Portanto, a situação é muito favorável aqui em Cabo Verde. Jorge Mel Barreto alertar aqui que, sobretudo com a descoberta desta nova variante Omicron, tudo poderá estar em causa se as pessoas não cumprirem, não fizerem o seu papel. Nós levaremos mais informações sobre esta conferência de imprensa no Jornal da Noite. Para já passamos a emissão para os nossos estúdios. Boa tarde. Obrigada, Diolinda. Nós vamos dar continuidade a Cabo Verde Magazine. Nós fica com o nosso habitual resumo de notícia. Falta de ligação aéreo e marítimo entre Cabo Verde e Arquipélago de Canárias é assunto que domina a conversa entre o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva com um grupo de estudantes que está na Las Palmas. Chefe de Estado recebe nesse palmanhã, numa visita de cortesia, representante de Nações Unidas na Cabo Verde, Ana Graça. Novo quadro de cooperação com Cabo Verde para próximos 5 anos e basta a violência contra mulheres e agenda de Estados insulares é tema que domina a conversa desse encontro. A CRIDES promove mesa redondo com o lema Vitimação Infantil, Caracterização de Impactos e Desafios. Essa iniciativa conta com a participação do governo e vários outros parceiros nacional e internacional ligado à infância, onde que também assina compromisso de reforço de atendimento à criança vítima. O presidente da Câmara Municipal de São Felipe convida o presidente da República para apoiar e participar nas festividades de 100 anos de cidade de São Felipe, que também acontece no próximo dia 12 de julho de 2022. Nunes Silva também manifesta gosta de hoje a chefe de Estado como presidente de honra de comemoração e apela para que atividades de Semana da República ser descentralizado para São Felipe durante o ano 2022. Arranca hoje na praia 22º encontro de redes de estudos ambientais de países de língua portuguesa na campus de Palmarejo Grande. Esse evento também reúne participantes de diversas universidades de comunidades de países de língua portuguesa e tem como lema desafios de investigação ambiental, estratégias de resiliência no contexto de crise. A primeira-dama de Cabo Verde realiza uma visita de 3 dias para a Ilha de São Vicente, onde conche trabalho de algumas instituições, cima ICA e mais 2 organizações que trabalham na proteção de animal e ambiente. Débora Carvalho mostra-se satisfação com o trabalho que está a ser feito para essas instituições, mas ela confessa que está preocupada com o número de casos de violência sexual contra crianças de 0 a 5 anos. Depois de algumas semanas sem acesso à água, palavras que qualificam o sentimento de agricultores de perímetro agrícola de Colonato é desilusão e desânimo. Ou seja, se assegura que a situação de falta de água se atinge índice bastante crítico. A situação de falta de água nos últimos dias, devido à avaria na bomba FT 29 na Lemendes e FST 90 na Ribeira Garça. Foi equipado 6 furos no momento, que está operacional para modo que ligado ainda energia elétrica. Já varia 2, será que aquele 3 furos que fica, que
que dá para cobrir a necessidade de Colonato. Ali na Colonato, ali nós um bocadinho esquecido, não pode falar assim, para morrer. Então, havia varias que pode resolver num dia, até tem 3, 4 dias, para bem resolver. Tem problema de bomba, nenhum agricultor que está avisado, mas que tem rega. Na maneira de paga, é pompom queijo. Sem outro problema. Eles bem que o problema de paga todo mês. Agricultor que está produto todo mês. E depois, há o grande Colonato e na Cabo Verde inteiro, o único que é mais caro é Colonato. Na total, é cerca de 600 famílias, mulheres, homens e sobretudo jovens, que se dedicam à agricultura. Falta de água nos últimos dias tem estado traçando agricultores, como te desabafa Madalena Tavares. Põe torneiro de batata, ali turno no chão, linha de corda que está no chão. E com coisa que não paga. É com o resultado de trabalho que não pode pagar. Mas no momento nunca tem resultado de trabalho. Ali turno no chão, está 30 por no chão. E agricultores do perímetro agrícola de Colonato está tendo construção de um resort nesse perímetro agrícola e ciente constantemente que a situação pode causar na vida de camponeses próprio, a Associação Agro-Colonato avança que tem estado, realiza esforços para a Junta de Câmara Municipal e tem tudo informações a respeito desse projeto. Aqui no CTTM é que tem um português que chama Miguel, que está a comprar terreno na Câmara. E a Câmara fala no terreno, mas tem documento, mas dinheiro que tem prova que dinheiro entra na Câmara, que o homem paga de terreno. Nunca sentaram com a Linda para nos explicar coisas na concreto, data que começa, se também começa para fazer, do Câmara já falou, mas papel de terreno está lá, mas que tem um comprovativo que está falando terreno comprado e dinheiro entra na cofre de Câmara. Camponeses de Colonato solicitam ainda que há anos que se pensaram a cultivar terrenos onde esta desenvolve produção. Entretanto, esta assegura mesmo que tem documento das parcelas agrícolas. Tem alguém que tem terreno há mais de 30 anos, ali na Colonato, ali que tem documento de terreno. E depois, em 2003, o governo bem da terreno, da obra de uns 20 e tal alguém terreno. Então, quanto de terreno, para 10 anos, terá de posse definitivo. Então, já ele está a fazer 20 anos que tem posse definitivo de aquele terreno. Assim, nós nunca temos muito poder de decisão, mas não te pede para o governo quem tem direito de se resolve a situação ali para nós. Ali é perímetro onde que a maioria das pessoas é pobre. O presidente da Associação Agro-Colonato pede melhoria no sistema de distribuição de água, com correção de perda à volta de 30% em média. A perda é grande para nós. À medida que a água está caindo no reservatório, essa está perdendo assim, ao lado grande quantidade. Para morrer assim, essa está perdendo cerca de 5 litros por minuto ou mais. Então, durante 24 horas que a água está no tanque, ela continua a cair. Assim, modo que a água está chegando na Colonato em condições. Perdas que está feita a agricultores, afirma Micael Lopes. Tudo está sendo a custo de água que os agricultores pagam lá abaixo. É a volta de 30% de perda. Desde a produção que chega lá na agricultores. Que deve ser, não é? Que deve ser, para morrer estava a sair tudo na custo de água que os agricultores pagam lá na Colonato. E depois a ANAS tem seus contadores ali, é aquela água que passa no contador de ANA que está conta. Ali é aquele reservatório principal de água de rega para morrer. Tudo que é furo que está produzindo água está vendo para ali, de ali está para Colonato através de gravidade. Situação que leva o presidente da Associação Agro-Colonato a solicitar mudança na forma de cobrança de tarifa e aprovação de uma convergência nesse domínio. Os agricultores têm suas responsabilidades, sim, alguns que cumprem, esse que paga, não acredita mais para modo esse que produz, esse que produz em condições que está para cobrir aquela despesa, para modo que tudo que as perdas ali, com tudo que as demora, às vezes, esta perde essa produção, na hora de produção, às vezes, a água pode faltar com avarias. Então, acredita que aquele é um dos grandes fatores que deixa os agricultores produzem em melhor qualidade e pagam água regularmente. Agricultores de Colonato que tinham dívida de 14 mil contos. Nessa altura, segundo a Associação Agro-Colonato, a empresa Águas de Rega resolve assumir pagamento de toda a despesa para que, na 2022, evita que agricultores passem a assumir compromisso perante a Eletra e a Empresa Nacional de Água e Saneamento. Ao contrário de peça que anuncia, no cabo de hoje é uma peça onde agricultores de perímetro agrícola de Colonato, da Choma Comunicação Social,
papel a resolução do problema de falta de água para se poder regar essas hortas. Entrevistado na nossa reportagem, está falando que a situação tem estado a provocar danos nessa produção agrícola. Em direito de resposta, empresa Águas de Rega está falando que exploração intensiva e 4 anos de seca provocado pela falência de furo PT06 de Cancelo na São Domingos está por detrás desse problema. Cima explica o presidente de empresa sobre a reclamação de agricultores de Cancelo. Jaime Ferreira promete que mês de maio acha uma solução definitiva para que os agricultores de Cancelo. 4 anos de seca e sobreexploração, ou seja, exploração intensiva, provoca falência de furo PT06 de Cancelo na São Domingo. Que é a explicação de presidente de empresa ADR Água de Régua àquela reclamação do agricultor de localidade de Cancelo numa reportagem que a televisão de Cabo Verde faz sexta-feira. Jaime Ferreira promete uma solução definitiva de mês de maio, mas ele afirma que os agricultores têm outra alternativa para garantir o sustento de suas famílias, para modo que possui outra parcela de terra que te beneficia de água de outros furos na ribeira de Chada Baleia, na São Domingo. Furo teve uma falência total. Não manda fazer manutenção no furo para jogar possibilidade, não troca bomba, não troca motor até, com esse tubo. Acontece que o furo produz na ensaio de bombagem produz cerca de 274 litros para 2 horas de funcionamento. Então, é que te compensa porque te gasta cheia energia para produzir aquela quantidade de água que te serve para 16 agricultores. Então, o que não pensa é que no âmbito de mobilização de água que não tem já em curso no investimento que está a fazer na Chada Baleia, no sentido de fazer distribuição daquela água, já não tem reservatório, se vai instalar o dessalinisador muito em breve, e não vai fazer distribuição daquela água de qualidade, com maior quantidade, e não te prioriza que os agricultores de PT06. Não se fala até maio de 2022, para nos resolver. Mas tem um outro pormenor, que tudo que os agricultores de 06 têm água naqueles outros furos de ribeira da Chada Baleia. 5 furos, tudo eles têm água naqueles outros furos que estão lá. Por isso, não te pensa que os investimentos não te aumenta a água na Chada Baleia e não te aumenta o número de quantidade e qualidade de água naquela zona. Eles têm acesso à água de outro furo. Agora, eles querem aquele PT06 que eles querem água daquele furo. Então, vocês têm acesso para modo que as hortas está tudo acabado? Não, o problema é que aquela zona, porque aqueles outros agricultores é que só uma parcela que eles têm várias parcelas. Lá naquela parcela, lá houve falência de furo. Eles sabem tudo coisas que se passa, eles sabem de todo o projeto que se fazer lá, não tem estado de contacto permanente coisa no terreno. Isso que tem falta de comunicação. Por outro lado, quanto à reivindicação de agricultores sobre 2 furos de água que se avariado no colonato de Chombong na Tarrafal de Santiago, a empresa ADR, Água de Rega, garante uma solução transitória enquanto se está resolvido aquele problema de fundo. Houve avaria no furo. Então, como não tinha 2 avarias na São Domingos, depois de 2 dias, não vai para Tarrafal para não vai fazer averigua o que se passa. Já averiguado, pelo menos aquele furo número 90, que esse aquele outro furo, era uma baixa de tensão que tinha, não resolveu na hora, e tem que mudar motor, que esse tubos tudo tem que mudar, tem que fazer mudanças, técnicos, nesse momento, se você trabalha no terreno, nesse momento. E não te pensa, uma quarta-feira, até quinta-feira, não te põe furo funcional. Mas acontece que na colonato tem 1.300 metros cúbicos de água. Menos 300, não tem 900. Não se dava 2 horas de água para cada alguém por dia. Goste, não reduz, não manda operadores para dar 1 hora de água, 1 hora e meia de água para cada agricultor. Para pôr que a gente falta de água. E ainda te dá suficiente para fazer essa cultura.
A ADR, empresa Agro Santiago, te recorda, mas recentemente foi feito um investimento de cerca de 50 mil conto no sistema de bombagem, painel solar, redistribuição e a colocação de contador na parcela de agricultores. E a tafla, mas quanto que as reivindicações de agricultores, pesca paga água todo mês, meca aceita para modo também, e a empresa ADR tem outras responsabilidades. Esse período de produtividade, mas nós nunca pode ir para 3 meses ou 6 meses para não receber. Senão nunca tem dinheiro, porque já tem algum dívida para com a empresa, porque nós não recebemos dinheiro e aquele dinheiro que serve para fazer manutenção. Então, se não deixa para 3 ou 6 meses para não receber, depois de ter cultura, nunca te consegue fazer manutenção a tempo, para não dar água também a tempo que você te exige. Agora, sendo pronto para peça que não anunciava antes, que terá no conta, a primeira-dama de Cabo Verde realiza uma visita de 3 dias para a Ilha de São Vicente, onde vai com o trabalho de algumas instituições, cima ICA e mais 2 organizações que trabalham na proteção de animal e ambiente. Débora Carvalho mostra sua satisfação com o trabalho que está a ser feito para que essa instituição e ela confessa que está preocupada com o número de casos de violência sexual contra crianças de 0 a 5 anos. Preocupou-me saber da violação sexual em crianças entre os 0 e os 5 anos. Estamos a comprometer os cidadãos cabo-verdianos do futuro, claramente. Então, esta é uma questão que tanto os pais como toda a sociedade civil, as autoridades, temos que nos focar todos e não permitir com que isto seja mais uma estatística que fique normalizada. Todos podemos aqui atuar. O vizinho, o familiar, os pais, as instituições têm estado a dizer constantemente que normalmente essas violações surgem no meio de quem está próximo. E é aqui que entra também uma das causas que o Sr. Presidente também tem falado, que é a questão da maternidade e paternidade responsável. Primeira-dama está a falar na comunicação social no fim de uma visita de 3 dias que deste sábado ele estava a fazer na São Vicente. Além daí que a Primeira-dama visita a organização Biosfera, que trabalha na área de proteção ambiental, e cima boa associação que já tem na vontade de trabalhar na proteção de animais. Débora Carvalho, que é também uma ativista de proteção de direitos de animais, aproveita essa visita a cima boa para deixar um apelo a um maior envolvimento da sociedade na luta contra o aumento de cachorro nas ruas desta cidade. O problema dos cães a reproduzirem na rua não se resolve com uma castração por ano ou uma campanha de uma semana de castração. Ela tem que ser contínua. E a sociedade mindelense tem esta bênção de ter a Cima Boa aqui em São Vicente, que faz castrações gratuitas todos os dias. Portanto, basta marcar. Portanto, a sociedade civil também tem que colaborar. Quando nós dizemos que estão muitos cães na rua a reproduzirem no cio, é papel da sociedade civil, das comunidades, trazerem esses cães. E nós aproveitamos para fazer um apelo, mesmo que nós não sejamos o dono do animal que está na rua, os jovens podem aqui colaborar, têm um papel decisivo, podem trazer esses cães sem dono para Cima Boa e gratuitamente serem castrados. E assim nós conseguimos controlar a reprodução. Primeira-dama dizer que ele encontra ali na São Vicente uma sociedade preocupada em ajudar e cuidar de outras pessoas, e ela tinha um apelo para jovens ter um maior empenho no cuidados de idosos, crianças e animais. Principalmente os que possam neste momento não ter uma ocupação profissional, deem do vosso tempo para o serviço de voluntariado, para a Cima Boa, para a ICA, para o Centro de Emergência Infantil, para a Biosfera, para as instituições que estão a cuidar de idosos. Portanto, transformem o vosso tempo em algo útil, em algo de valor para a nossa sociedade. E se nós conseguirmos criar toda esta e dinamizar esta economia do cuidado, ela também pode gerar emprego. Essa foi a primeira visita de Débora Carvalho a São Vicente desde a tomada de posse do Presidente da República, dia 9 de novembro. O profissional de letras esteve no terreno na segunda-feira, na localidade de São Martinho Pequeno, onde se procede a cortes de ligação clandestino. Uma situação que tem estado a provocar danos no fornecimento de energia.
Na terreno, a equipa multidisciplinar e técnicos de empresa de energia desmantela várias ligações clandestinas. Uma situação que, segundo o supervisor técnico de unidade de combate a perdas e dívida, tem estado a provocar danos no fornecimento de energia. A ligação clandestina tem estado a provocar interrupções constantes. Tem sido difícil da parte da Eletra fornecer energia de forma consistente e de forma ininterrupta na zona. Porque as ligações clandestinas têm estado a provocar sobrecarga na rede e a provocar queda de energia, o que está fazendo com que clientes legal, clientes com o contrato têm estado a ser prejudicado. Está a ser prejudicado por causa de uma má ação de outras pessoas. Engenheiro Avelino Varela alerta para o perigo de fio que está a ser retirado de poste e que fica exposto na chão. Já não identifica dezenas de situações de ligações clandestinas na rede, com fios e cabos enterrados na chão, também para casa de pessoas e também para grandes residências de pessoas com poder econômico para ter energia de forma legal e segura. Fios na chão, cabos na chão, a ele constitui um perigo para pessoas que circulam por ali, para crianças que circulam. Varela afirma que atualmente tem registrado um aumento na ligação clandestina e apela para a contribuição da população no combate ao roubo de energia elétrica. O Estado verifica aumento de ligações clandestinas, sim, principalmente nas novas construções. Pessoas têm estado a fazer novas construções. Em vez de dirigir a Eletra para pedir contrato estaleiro, né, que a Eletra tem toda a disponibilidade em fornecer contrato estaleiro para pessoas fazer as obras, mas pessoas que têm estado a fazer isso, pessoas que têm estado a recorrer a roubo para fazer construção. E depois de construção, está contínua também a rouba. Portanto, para não junta, para não combater esse flagelo que mora em noja, está fazendo com que não tenha energia de menos qualidade, energia mais caro, só por causa de pessoas que querem pagar, que podem pagar. Portanto, há que ser uma luta de tudo nós. Avelino Varela chama atenção para a construção de casa que tem globo a poste e também para a construção na baixo de linha de média tensão, o que constitui um perigo para a vida humana. Igreja Católica na Jarfogo está passando a conta a partir de agora com mais uma paróquia. Essa é a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, com sede na localidade de Ponta Verde, e missa solene foi presidido pelo bispo Dom Arlindo Furtado. Ato de instalação de nova paróquia teve direito à missa celebrado para Cardeal Dom Arlindo Furtado, que fazia questão de afirmar que a Igreja Católica na Fogo, Diocese de Santiago, fica mais rico a partir de hoje. Hoje a Igreja do Fogo, a Diocese de Santiago, fica mais rico, com nova unidade paroquial, e Ponta Verde também se desenvolve, cria um polo de desenvolvimento, de ensino, de aglomeração humana, que tem perspectivas de futuro. Portanto, também nesse contexto de crescimento, a Igreja tem que ter uma presença também assinalável. Então, cria a paróquia aqui, ter outra perspectiva de presença da fé e de capacidade de evangelização. E depois também, graças a Deus, também não tem tido algumas vocações sacerdotais que te permite também descentralizar para distribuir tarefa e também que ela incentiva cada vez maior participação do povo. E tudo aquilo que contribui também para a criação dessa paróquia. Dia de paróquia de Nossa Senhora de Fátima, também ser celebrado 28 de novembro. Vai ser sempre aniversário da paróquia e começa no primeiro domingo de Advento, que é tempo forte de preparação de espírito, de comunhão com os outros, e está a ser uma data memorável, não só para a paróquia, mas para a Diocese, para Módio. É mais um membro importante da Diocese, que nesse momento fica com 25 paróquias. Ex-recém-criada paróquia de Nossa Senhora de Fátima tem seu sede na Ponta Verde, zona norte de São Filipe, e ele também ser gerido para o atual pároco de Mosteiro, Padre Egídio Santos. Esforço é a ser mais, manda todo esforço para
para que funcione direito, quer ali, quer na outra paróquia, para que sentir falta em nós. Como nós e três, então não está estica e não está fazer coisa de maneira que nenhuma pessoa que fica prejudicada na paróquia A nem B. Conforme um dos fiéis presentes, que ali era um momento muito aguardado para a comunidade. Nos está muitíssimo satisfeito em nome da comunidade Ponta Verde, São Jorge, Campana, Galinheiro e no abraçá-lo com grande alegria e também com consciência que está exigindo uma grande colaboração. Assim, a Igreja Católica de Fogo está passando a contar a partir de agora com 5 paróquias: Nossa Senhora de Fátima, São Lourenço, Nossa Senhora da Conceição, Santa Catarina e Nossa Senhora da Ajuda. A Associação de Atletismo de São Vicente arranca hoje com um projeto de marcha olímpica, onde que essa pretende trabalhar com jovens talentos para lançar essa modalidade. A ideia é trabalhar com criança que está na escola desde pequenote. A Associação de Atletismo de São Vicente já tenta trabalhar junto de escolas de ilha na prospecção de novos talentos para essa modalidade. Esse sábado lança um projeto que inicia com marcha olímpica e que participação de cerca de 40 crianças de escola do Ribeiro de Caraquinha, sob orientação de 3 monitores recentemente formados. A ideia é criar gosto para atletismo neste menino desde pequenino para conseguir relançar essa modalidade que já tive dias melhores. Nós sabemos que o atletismo na São Vicente tem nível baixo por motivo de condições que nunca tem. Nós também lançamos atletismo na vertente escolar, ou acho que nós podemos adquirir alguns talentos. Por isso, nós começamos com a marcha olímpica. Nós começamos a marcha olímpica, nós queremos apanhar atletas de velocidade, que têm talentos na escola, apanhar velocidades, resistência. Nós sabemos que lançamento e salto nós é impossível porque nunca temos meios para lançamento e saltos. Nós começamos na marcha olímpica, nós também saímos que têm talentos na escola, nós temos o que nós fazemos, nós levantar atletismo na São Vicente. Arlindo Fonseca lamenta mais uma vez o facto de São Vicente que ter uma pista de atletismo. Malta garantir que ferramentas que te faltam na ilha e que a associação já tem um calendário e estratégia para atingir seja o objetivo. Nós com um calendário preenchido com algumas atividades, nós esperamos condições depois de fim de ano para nós bem fazer. Em princípio, agora no fim de ano nós temos milho infantil que nós também fazer que escola, nós mandamos de 4 cada escola primária 4 meninos, nós fazer milho infantil para não é, se não te bate a lançar na base escolar. Nós queremos fazer campeonato entre os escolares, principalmente neste liceu, ou é se não te fazer alguma coisa para levantar atletismo na São Vicente. O projeto começar com a escola do Ribeiro de Caraquinha, mas a ideia é envolver o máximo possível das escolas. Para tal, o presidente da associação te pedir apoio de toda gente. E continuando na São Vicente, a edição de Urdi que estava a acontecer na ilha desde o dia 24 foi encerrado ontem de noite, onde que a organização e participantes mostra satisfeito. O Ministro da Cultura manifesta total engajamento para continuar a fazer esse trabalho para a cultura a partir de São Vicente e sempre com o pensamento na todo o município. Encerramento do Urdi que estava a decorrer na São Vicente desde o dia 24, que 160 artesãos e artistas de todo o município do país conheceram a onda da noite. A partir do palco de Praça Nova, Brão Vicente, que foi indicado recentemente também para a pasta do Ministério do Mar, anunciar que em breve ele está a trabalhar a partir de São Vicente. Malta garantir que seu pensamento vai continuar na todo o município com o mesmo engajamento e que a Urdi de continuar a conhecer com a mesma força. O nosso engajamento com Cabo Verde, com os municípios, com as grandes causas nacionais, fazem-se com trabalho, não com palavras. Por isso, deixo aqui a minha entrega total para continuar a fazer esse trabalho, a partir de São Vicente, nos próximos tempos, mas sempre com o pensamento em todos os municípios, em todas as localidades, em todas as cidades e em todas as classes sociais, porque o artesanato representa o que de melhor nós sabemos fazer. Quero aqui dar a garantia máxima que o Ministério da Cultura e o Governo continuarão a apoiar e irão reforçar a sua participação na Urdi. Abrão Vicente manifestasse a felicidade para o sucesso de mais essa edição do Urdi, que ele considera um movimento social voltado para o artesanato, arte e cultura do país em geral. E ele agradecer a artesãos e parceiros que apostaram nesse evento. Diretor do Centro de Artesanato e Design, organizador do Urdi, considera que a equipa dá-se melhor. Ele manifesta desejo de ter mais condição para poder fazer esse trabalho com menos esforço.
O nosso Ministério tem feito um esforço imenso ao longo desses anos, mas é preciso, a nível de mais alto, inscrever a URDI no Orçamento do Estado, para que possamos cada vez fazer as coisas com o mesmo brilho. Presidente de Câmara de Sal, município de destaque dessa edição, junto à Ribeira Grande de Santiago, está a dizer que o URDI confirma mais uma vez que o país tem gente de grande talento, na várias vertentes de arte. Júlio Lopes declara por isso rendido a nova visão de fazer cultura, uma atividade económica e articulada com o turismo. Eu adiro a essa visão de transformarmos a arte como um grande setor económico em Cabo Verde e permitir que os nossos artesãos possam também tirar partido, tirar a rentabilidade da sua arte. Por isso é que vamos agora, em parceria com o Ministério, revolucionar toda a plataforma do artesanato no Sal. Enquanto município anfitrião, São Centro também felicita a CNAT pela ousadia. A Câmara promete continuar a consolidar essa parceria com o Ministério de Cultura. E na reta final, artesãos e artistas de Santo Antão à Brava, que participam nesse evento, que é tido como maior montra nacional de arte, considerar que o URDI é uma grande oportunidade não só para escoar seus produtos, mas também para enriquecimento e valorização da classe. Foi muito bom, graças a Deus, para mais mim que tem nada a aparecer. O que me trazer, gosto de quase pouco. Para casa. Essa feira ali é uma grande oportunidade para nós, que é para não conseguir, além de divulgar nossos produtos, para pessoas conhecer, mas também para não evoluir cada vez mais como artesãos. O feedback que receber e o que receber dali e compensa em deslocação e vinda dele. Da carita que a escola também, da carita que estive uma interação com o público, para dar o contato aí, mas feedback com o poder de URDI é que correu mil maravilhas para mim. É valioso, porque nesse âmbito de comemoração de Caçafeira, que tem maior encontro de artesãos, intercâmbio entre nós, tendo em conta que não sabemos várias ilhas que participam. Nunca também mais para no bem, não também mais para não ter conhecimento, não tem contatos com amigos, não te bate espia, um trabalho, não está a aprender mais, cada vez mais. É muito importante para nós. E bom convivência, não está sei, não está bem, não tinha e caras novas, não tinha pessoas, não tem costume, não está a conviver mais. E muito importante, e Deus tem que dar força e coragem, Senhor Irlanda. E Senhor Irlanda tem que dar força e coragem, mas se equipa também, Elisângela, mas todas as equipas, e um grande trabalho que se está a fazer. Encerramento do URDI fica também marcado com a atribuição do prémio Joy Soares. Peça de tapeçaria folclore de Marcelino Santos foi vencedor do prémio na vertente técnico. Já a prémio de público, o artesão Wagner Rodrigues, para ser carrinho de lata. A organização distingue tudo participantes de feira de uma forma simbólica, com a atribuição de um certificado.